Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, a reforma do ensino médio ainda é o tema da coluna desta semana. Que pontos que ficaram fora que o senhor gostaria de abordar? Já tratei disso na última coluna, mas penso que alguns pontos a acrescentar. Primeiro, ninguém considera, que eu saiba, que o antigo ensino médio fosse positivo. Ele tinha deficiências sérias, entre outras, uma que é muito difícil de resolver, que é a formação insuficiente dos professores, a falta de professores formados nas próprias áreas, quer dizer, muitas vezes o professor que dava uma ciência era formado em outra ciência, e há até um caso famoso que o professor Mozart Neves gosta de contar, que é quando ele era secretário de Educação de Pernambuco, ele é um grande químico, e foi encontrar no interior do estado uma professora que dava química, mas que era professora de português, que obviamente fazia o que podia, mas não era a área dela. Então, existem questões que inclusive ultrapassam a reforma. Você precisa ter mais professores, mais adequados, formados nas próprias áreas, bem assalariados, tudo isso. O que na reforma foi bastante falho, além de sair por medida provisória, como eu já comentei antes, é que foi feita uma promessa que não havia condições de ser mantida. A promessa era qual? Que cada aluno iria poder encontrar seu itinerário. Pensem numa sala de ensino médio que tenha, digamos, 40, 45 alunos. Pense que se você tiver 4 itinerários, que seriam os do Enem, seriam as 4 áreas do Enem. Então, vamos saber ciências, ciências humanas, matemática e linguagens. Some-se a isso o fato de que na medida provisória se adotou um 5º itinerário, que seria o ensino técnico. Então, se você for formar 5 itinerários, essa sala terá que ser dividida em 5. O que, no caso de uma escola que tenha, vamos dizer, apenas uma classe de cada ano, significaria classes menores e um custo bem maior. Evidentemente, se na escola você tiver 5 classes para cada ano, fica mais fácil, mas mesmo assim, não é óbvio que todo mundo, que vai ser uma divisão exata de 5 classes com o mesmo tamanho. Algumas classes terão mais. No caso de alguns itinerários, pode ser que você tenha que criar 2 salas. O custo disso é muito alto. E o custo disso é o custo de contratação de professores e o custo de construção de salas. Professor Janine, e como é que fica esse impasse, então? Professor versus sala de aula. Então, o que tivemos? Um governo como o do Temer, que aprovou a reforma do ensino médio, mas também aprovou o teto de gastos. Então, com isso, como que você vai aumentar os gastos substancialmente no ensino médio se vai faltar dinheiro para a educação, se foi cortado dinheiro para a educação nos governos Temer e Bolsonaro? Então, é claro que não tinha como dar certo e é claro que essa promessa era vã, para não dizer coisa pior. Some-se a isso que o presidente Temer, que é um homem inteligente, percebeu, quando foi lançado, que isso lembrava um pouco o antigo clássico científico. O clássico foi eliminado há quase 50 anos. E os reformadores do ensino médio não querem que se fale em clássico. Eles queriam achar que era uma coisa moderna, não reconhecimento de um grande erro cometido meio século atrás. Finalmente, o objetivo do ensino médio qual é? Ele não é necessariamente apenas o de profissionalizar. É muito bom que ele profissionalize jovens a quem dê um caminho para o futuro, a quem dê desde já uma profissão e uma renda, porque a desigualdade social no Brasil é grande e tudo mais. Mas é muito importante essas pessoas serem formadas para serem cidadãos, para saberem o que vão fazer, para entenderem o que é um contrato. Com 18 anos você pode alugar uma casa, comprar uma casa, fazer um empréstimo e casar ou fazer uma união estável. Todos esses casos representam compromissos das duas partes. Ora, se você não tiver filosofia, que ensina ética, ensina valores, liberdades, como você vai entender exatamente o que é um contrato e vai se pautar para isso? Então, matérias que foram perseguidas são matérias úteis para essa formação. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.